Como acontece sempre às quartas-feiras, nós estamos hoje recebendo mais uma vez a visita do presidente da Ordem dos Advogados em Uruguaiana, Dr. Maurício Félix Blanco, que vem para conversar conosco, de uma certa forma também prestar contas das atividades da nossa subsecção para todos os colegas advogados de Uruguaiana. Hoje ele estava numa audiência, chegou um pouquinho atrasado, mas isso não impede que batamos com ele um bom papo. Dr. Maurício, boa tarde. Boa tarde, Rebés, boa tarde, ouvintes da Rádio Charrua, estimados colegas advogados e advogadas. Na nossa fala anterior, aqui, quarta-feira passada, eu abordei com o senhor a sucessão na subsecção aqui, na seccional e em todo o Brasil, quando haverá certamente eleições nas subsecções, nas seccionais. E eu gostaria que o senhor alastrasse um pouquinho mais, porque agora já terminaram os prazos e o que ficou efetivamente definido a partir de então. Bom, as inscrições das chapas, né, a nível estadual e as subseções, seccional e subseções, estadual e nos municípios, encerrou na segunda-feira, dia 19. Sim. Encerraram dia 19 as inscrições. E então, em Porto Alegre, por exemplo, que é onde é feito o registro da chapa da seccional do Rio Grande do Sul, né, existem duas chapas concorrendo. Sim. O Dr. Ricardo Breyer concorre à presidência da seccional do Rio Grande do Sul, representando a situação. A vice-presidência é do nosso conhecido Dr. Pelizer, que esteve aqui conosco em várias oportunidades. É do grupo do Lamáquia. O presidente Lamáquia concorre a uma vaga no Conselho Federal nessa chapa, né? É bom que os colegas lembrem que os conselheiros escolhidos, né, são votados para o Conselho Federal nos estados. Sim. Então cada estado elege os seus conselheiros para o Conselho Federal. O Dr. Lamáquia, né, faz parte dessa chapa aí do Dr. Ricardo Breyer, e a grande expectativa é que ele, sendo eleito para o Conselho Federal como conselheiro do Rio Grande do Sul, seja eleito para o Conselho Federal depois, porque é um pouco confuso isso, mas eu preciso explicar. Se elege para o Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, sim, para o Estado do Rio Grande do Sul. E nessa chapa se escolhem os conselheiros que vão representar o Estado do Rio Grande do Sul no Conselho Federal. Pois. E em fevereiro, portanto, do próximo ano, em 2016, todos os conselheiros dos estados, né, escolhidos nos estados, se reúnem e elegem o presidente do Conselho Federal da Ordem no Brasil. Que pode, em vencendo a chapa do Breyer, ser o Dr. Lamáquia. O que tudo indica será se ele for eleito no Rio Grande do Sul. Né? Pelo trabalho que vem fazendo junto ao Conselho Federal, enquanto vice-presidente, porque hoje ele é o vice-presidente do Conselho Federal, né, pelas vitórias que a advocacia brasileira conquistou depois que ele ascendeu a essa função. Sim. Em Brasília. E existe um bom trânsito em todos os estados, em todas as seccionais do Brasil, do ex-presidente Lamáquia, hoje vice-presidente do Conselho Federal. Então a grande expectativa é que no Rio Grande do Sul ele seja eleito na chapa do Ricardo Breyer, e então seja alçado aí, se Deus permitir, à presidência do Conselho Federal. E são duas chapas no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, há o registro de duas chapas, do Ricardo Breyer e do Dr. Torelli. Né? Nós, que é oposição, né? E no processo democrático isso é importante também, ele na outra vez também concorreu, né? Então as eleições, elas ocorrem, a nominata das chapas, né? Assim que forem consolidado o registro, porque primeiro se faz a inscrição, depois se consolida o registro. Perfeito. Elas serão divulgadas a nominata de todos. Nós temos já a informação, o Dr. Ricardo Breyer é o presidente, vice-presidente Dr. Pelizer, na Secretaria-Geral o Dr. Canterge, que era o presidente da ESA, né? Diretor da ESA, melhor dizendo, da Escola Superior de Advocacia. Então nós permanece na chapa também concorrendo a doutora Rosane, que era, né, ainda na gestão do Marcelo Bertolucci, a presidente da Caixa de Assistência. Em Uruguaiana, como é que ficou a situação? Bom, em Uruguaiana as inscrições se encerraram na segunda-feira também, dia 19, né, até às 18 horas, e nós tivemos aqui a inscrição de apenas uma chapa nesse ano. Um fato que não é comum, né, nesses 85 anos de ordem em Uruguaiana, né, vamos completar 85 no próximo ano. Não tenho lembrança, pelo menos dentro do advogo, de ter apenas uma chapa, né. O doutor Estado podia nos ajudar com isso, porque fatos históricos ele conhece bem.
mas nós não temos essa informação. Houve o registro, portanto, de apenas uma chapa, e a chapa que eu, na verdade, represento enquanto candidato à presidência, nesse caso, à reeleição. Bom, no dia da eleição, os advogados todos estão em dia com a tesouraria, com o pagamento da anuidade, são obrigados a votar, né? Eles são obrigados sob pena de multa. A multa é estipulada em percentual sobre a anuidade, né? Sim. É importante dizer que quem não colocou em dia a sua OAB já não vai poder votar. Perfeito. Porque a Ordem fez essa informação, lançou essa informação, né? Nós também aqui, amplamente, né? Nós também aqui no programa fizemos isso. Então quem não colocou em dias a sua anuidade até o dia 19, segunda-feira, não poderá fazê-lo, né? Em pleitos anteriores, no último não ocorreu isso, mas antes, né, nos outros pleitos, então, é o que ocorria. Muitas vezes o advogado poderia colocar em dia, né, a sua anuidade no dia da votação, agora dias antes. Não, é 30 dias antes do pleito. Sim. Encerrou, portanto, no dia 19, e no dia 17 de novembro nós vamos votar. Todos estão convocados para votar, precisam votar sob pena de multa, como eu disse, das 9 às 17 horas na sede da subseção. E aí votam para a subsecção e para a seccional. Exatamente. Sim, doutor Maurício, durante todo esse tempo que nós estivemos aqui, eu tive o cuidado de não misturar alhos com bugalhos. Sim. E efetivamente em nenhum momento falamos em eleição, a não ser para dizer que estavam abertos os editais. E por isso que a partir de agora, sim, e não existindo, se existisse uma outra chapa, eles teriam o mesmo espaço para conversar aqui, os nomes indicados. Como não estiveram registradas essas chapas aqui, nós vamos continuar debatendo, conversando, e até faço uma proposta ao senhor, para que o senhor comece a contar para a sociedade de Uruguaiana. E como há uma chapa única, não vai haver desfavorecimento absolutamente para ninguém, todas aquelas realizações que nesses 3 anos de trabalho a OAB em Uruguaiana conseguiu realizar, em prol dos advogados. Perfeito. Na verdade é uma retrospectiva, daquela prestação de contas que nós fazemos aqui toda quarta-feira, né? Não teria problema nenhum. Então, que também quero registrar que nós, né, havia uma decisão já de que se houvesse chapa de oposição, eu me licenciaria. Isso, e afastaria da função. E afastaria também do programa, já era certo, nós tínhamos decidido isso. Exatamente. Como há uma chapa, né, só uma chapa, não vejo problema nenhum, é até uma obrigação, nós seguimos prestando, né, as contas e esclarecendo, relembrando elas, né, para deixar bem claro aí o que fizemos e o que temos que fazer. Isso é uma obrigação nossa. Então nós vamos aproveitar esse período aí para relembrar isso, já que não há oposição esse ano. Né? A partir da semana que vem, quarta-feira, teremos a sua presença aqui e com esse objetivo: colocar para a sociedade advocatícia e a sociedade uruguaiana as realizações da OAB subsecção local. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença. Na quarta-feira que vem, o Dr. Maurício estará conosco aqui, batendo esse papo tão agradável e esclarecendo e informando sobre as coisas da nossa subsecção da OAB em Uruguaiana.